Os Cavaleiros do Zodíaco, a Saga do Céu, capítulos 1 a 6, temporada completa. A mundialmente esperada nova saga dos Cavaleiros do Zodíaco. A sequência canônica de Sensei Next Dimension começa. O que acontece agora no santuário, onde flui uma atmosfera tranquila? O que Saori pensa naquele lugar? Athena desce as escadarias das 12 casas do santuário. Ela derrama lágrimas. Diante do relógio de fogo, Saori percebe algo. Uma vez mais, suas memórias estão desaparecendo novamente. As memórias de Athena e a dos cavaleiros que haviam começado a recordar. Sensei Tenkairen por Masami Kuruma, do mangaka da Terra do Sol Nascente. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo. Agora no formato Kanzenban. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição de colecionador, link na descrição. Purgatório, o lugar que se encontra entre os Elísios, o paraíso do mundo dos mortos e o inferno, onde se purificam os pecados do mundo dos vivos. Neste local emerge aquela que tramou desde antes do princípio das batalhas dos cavaleiros. A deusa que traja uma Sapures das tropas de Hades, que era a deusa maligna, irmã de Hypnos e Thanatos. Conforme ela esperava, o purgatório se encontra na mesma condição. Foi reduzido a nada, assim como os Elísios e o inferno, embora ainda reste alguns escombros se comparado com as outras partes do mundo dos mortos. Talvez porque este local não foi campo de batalha contra o exército de Athena. De repente, Ker se surpreende. A Sapures da estrela terrestre de Cão. Ker se lembra que o detentor daquela vestimenta sombria só pode ser Diandiortros. Ela está intacta. Neste caso, talvez a deusa com um bastão invoca Ortros. Ordena que desperte. A Sapures se desmonta e cobre o corpo do espectro. Ortros ainda está adormecido. Ker acorda o gigante guerreiro do inferno. Ao despertar, ele se assusta ao ver sua senhora Ker. Pergunta por onde ela andou durante todo esse tempo. A deusa revela que sua obrigação é fazer com que certas ações ocorram antes do início da batalha, para levar o exército de Hades à vitória. Executou com perfeição todas essas medidas. Uma vez garantida a vitória, adormeceu. Entretanto, quando a deusa Ker despertou e viu o que ocorreu, não foi capaz de acreditar na derrota esmagadora que teve o exército de Hades. Não apenas o Imperador Hades e os 108 espectros sob seu comando, como também o inferno e os Elísios. Tudo indica que foram aniquilados. Perante esta derrota sem precedentes, a restauração do mundo dos mortos teria de aguardar ao menos 1000 anos. Para Ker não tem sentido. Embora estivesse adormecida, se pergunta por que foi a única que restou e por que o espectro foi capaz de despertar justamente agora. Ortros acredita que seja um sinal da ressurreição do exército de Hades, mas Ker descarta. Isso não ocorrerá. Tudo segue destruído. Tanto o Imperador Hades como os demais espectros, o inferno e os Elísios são absoluto nada. Embora ela sinta que por alguma razão o poder de Athena está debilitado. Ker tem um pressentimento sobre a deusa Athena. Ela não pode acreditar. Ortros não compreende. Não é que o poder de Athena esteja debilitado. A própria existência de Athena parece que desapareceu por completo. Ortros pergunta se a deusa realmente desapareceu e quer saber qual é o significado disso, mas Ker não sabe exatamente. Não é possível que Athena tenha desaparecido, porque em primeiro lugar é uma deusa que possui a vida eterna. De qualquer forma, não resta dúvidas de que algo ocorreu com Athena após esta Guerra Santa. Sendo assim, esta é uma oportunidade inesperada. Devido à ausência de Athena, o efeito do poder da deusa desaparecerá por completo. Isto não apenas significa que o mundo dos mortos ressurgirá. A terra que almejam desde a era mitológica será pela primeira vez do Imperador Hades. Grécia, vilarejo de Rodório. Seiya vê a garota que perdeu o chapéu descendo as escadas. Ele chama a senhorita para devolvê-lo. O que ocorrerá com os dois que perderam a memória? Enquanto o exército de Hades crava seu objetivo, na terra, Sei e Saori se encontram. Finalmente ocorre um encontro destinado. Sei e Saori. O jovem se aproxima para devolver o chapéu que a garota perdeu. Saori se surpreende. Saori olha para o chapéu e se pergunta se é mesmo dela. Seiya lembra que ele saiu voando com o vento poucos momentos atrás. Sorrindo, ele pergunta se ela não se lembra disso. Ao tocar o chapéu, Saori fica perplexa. As memórias apagadas pelos deuses do Olimpo retornam. Saori lentamente se lembra de Seiya, das batalhas que travaram juntos e dos laços criados. Athena se lembra do nome do rapaz que está diante dela. Seiya! Ele se
se assusta e pergunta como ela sabe o seu nome. Saori não pode acreditar, mas nesse momento ela cai. Caída no solo, começa a sofrer. Seiya pergunta se ela está bem, mas agora ela não se lembra mais quem é. Esqueceu seu próprio nome. Seiya fica assustado. Ela não pode recordar nada sobre si. Não sabe o motivo de estar naquele lugar, muito menos quem realmente é. Desesperada, avança sem rumo, deixando Seiya e o chapéu para trás. Nesse instante, outro jovem que estava na região pergunta o que aconteceu. É Shun, que caminha com seu cavalo e suas flores. Seiya diz que está bem, mas aquela garota... Shun entende que ela perdeu a memória. Parece que foi exatamente isso que ocorreu, imagina Seiya. Então ela está na mesma situação que eles. Seiya e Shun também perderam a memória. Eles também se encontraram nos arredores daquele lugar há pouco tempo. Além de seus nomes, não sabem mais nada sobre si mesmos. Seiya se pergunta quem realmente são eles. O olhar de tristeza toma a face de Shun. De repente, ouvem passos se aproximando. Seiya e Shun são cercados por pessoas estranhas como mortos-vivos. Eles se aproximam ainda mais. Seiya não sabe quem são eles. Os inimigos agarram o garoto. Seiya golpeia pedindo que o soltem. Os zumbis caem. Eles estão em busca de comida e dinheiro. Shun imagina que sejam bandidos. Parece que ultimamente aumentaram bastante. É como se a ordem pública de todo mundo estivesse piorando. Se continuar assim, no mundo somente haverá seres malignos. Os rumores dizem que a Terra muito em breve será coberta pela escuridão. Se pergunta se isso é porque a deusa que protegia o amor e a justiça na Terra desapareceu deste mundo. Seiya se impressiona com as palavras de Shun e pergunta que deusa é essa. Mas Shun também não sabe dos detalhes, já que são rumores. No purgatório, Jan de Ortrus ordena que se levantem. Diz aos esqueletos que devem atender ao seu chamado. Nesse momento, os soldados de Hades ressuscitam. Eles ressurgem adormecidos e despertam sem entender nada. Perguntam o que isso significa. É exatamente como ele imaginava. Parece que o selo de Atena está sendo ineficiente. Inclusive, com soldados rasos, os esqueletos não apenas despertaram. Como presente especial, lhes será concedida a vida eterna. Os súditos de Hades não podem acreditar. Perguntam se realmente é verdade. Jian avisa que se eles a querem, devem partir e eliminar uma menina chamada Saori que está no vilarejo de Rodório. Parece que aquela garota é a reencarnação de Atena. Os esqueletos se surpreendem. Agora, aparentemente, ela perdeu a memória, mas não podem deixá-la despertar novamente. Pela ressurreição do exército de Hades, tomarão a vida da deusa antes de seu despertar. Vilarejo de Rodório. Seiya já chegou à sua casa. Ao entrar, deixa o chapéu e sua mochila. Chama por sua irmã Seika, dizendo que acabou de voltar. Entre as cortinas surge a garota. Seika dá boas-vindas ao irmão e agradece pelo árduo trabalho. A comida já está pronta, portanto devem lavar as mãos. Eles se sentam à mesa. Seiya elogia a deliciosa comida. O ensopado de sua irmã é o melhor. Durante a refeição, ele se lembra que hoje encontrou uma garota estranha. Ela parecia uma senhorita de algum lugar, mas perdeu a memória. No entanto, ela sabia o nome de Seiya. Seika percebe algo e derruba uma colher. O jovem pergunta se sua irmã está bem. Seika pede que ele não se preocupe com ela e coma rápido antes que esfrie. Ela já entendeu. Justo agora, quando finalmente se reuniram, Seika implora. Ela deseja que não destruam essa vida pacífica, que não voltem a arrastar Seiya para o campo de batalha. Os esqueletos continuam buscando Saori conforme as ordens de Ortrus. Ainda não a encontraram, mas deve estar por perto. Tomarão sua vida assim que a verem, antes que desperte como Atena. Nas ruínas do santuário, Saori observa o céu. Está deslumbrada com aquela beleza. Nesta noite, as constelações brilham de forma excepcional. E aquela é, sem dúvidas, a constelação de Pégaso. Ela é a constelação em que Saori mais confia. Começa um dia normal para Seiya e os outros que até o momento seguem com a memória perdida. Sob a grandiosa luz, Seiya caminha pelo vilarejo de Rodório. Ele encontra Shun que lhe deseja bom dia. Seiya vai trabalhar na reparação do templo nos arredores do povoado. Apesar de ser pouco, quer ganhar dinheiro para facilitar a vida de sua irmã. Já que Seiya tocou nesse assunto, Shun pergunta se ele está vivendo com sua irmã mais velha. É exatamente isso. Quando se deu conta, estava vivendo na loja. Não sabe nada do que aconteceu antes. Mesmo que pergunte, sua irmã não lhe
lhe diz nada. Shun compreende. Nesse momento, eles ouvem alguém gritando para parar. É a voz da senhorita de ontem. Os dois correm em socorro, preocupados que os bandidos tenham atacado. Ao se aproximarem dela, podem ver que os inimigos a cercaram. Eles se perguntam que energia é essa que emana do corpo dela. É um poder grandioso cuja luz dourada atinge todos ao seu redor e afasta os seres malignos. Shun se impressiona ao ver os bandidos se afastarem. É como se fossem arrebatados pela grandiosidade da senhorita. Seiya não compreende o que aconteceu. Shun não imagina quem possa ser ela. De repente, silhuetas de novos inimigos são avistadas sobre as colunas. Seiya e Shun estão cercados pelas tropas de Hades, os esqueletos, a serviço de Orthros. Os soldados rasos possuem a missão de eliminar Athena. Seiya não sabe quem são eles. Shun imagina que não sejam aqueles bandidos, mas sente algo repugnante vindo deles. Os esqueletos avançam, cercando Saori. Ordenam que a garota os acompanhe. Athena permanece em silêncio. Um dos soldados a previne que, se não o fizer, tomarão sua vida agora mesmo. Ao tentar tocá-la, seu braço é detido. Seiya não permitirá que suje a roupa dela com uma mão tão imunda. O esqueleto manda o pirralho sair de lá, mas ele lhe diz o mesmo. Seiya desvia do ataque. Seu corpo se move rapidamente. Ele fica impressionado com sua própria agilidade. Se pergunta se sempre foi assim. Os adversários irão eliminar o estorvo. Irão começar colocando o pirralho no seu devido lugar. Eles seguram Seiya. Pedem que tenha calma. Tudo terminará muito em breve. Shun tenta ajudá-lo, mas também é atacado pelos soldados. Já que está lá, terá o mesmo destino. Chegou a hora de eliminar o garoto. Nesse instante, o corpo de Seiya começa a queimar como chamas. O esqueleto não entende o que está acontecendo. O corpo de Seiya está ardendo como fogo. Seiya se liberta dos soldados de Hades que são lançados pelos ares. Todos os esqueletos são derrotados e caem no solo. Saori se impressiona. Shun fica perplexo com o poder de Seiya. O jovem não compreende que poder é esse que emergiu de repente do seu interior. Saori começa a se lembrar. Seiya não deve. Ela fica preocupada. Os esqueletos não podem aceitar que alguém dessa linhagem, um ser humano simples de carne e osso, ouse se opor a eles. É hora de dar um fim nele. Entretanto, Seiya avança ferozmente, lançando incontáveis socos que atingem todos os inimigos. Todos são eliminados em instantes. Seiya não imagina o significado disso. Vem de seu interior, mas do mais profundo de seu coração. Não sabe o que é esse poder misterioso que se eleva infinitamente. É o cosmo. Alguém revela a verdade a Seiya, mas Seiya não sabe o que é isso, e muito menos de quem é a voz que acaba de ouvir. É mais do que isso. É como se alguém sussurrasse diretamente a seu coração. A voz pede que Seiya se lembre. Deve se lembrar. É um guerreiro que protege a deusa. Um cavaleiro de Athena. Seiya de Pégaso. Deve sentir o cosmo antes de despertar. Diante da projeção do testamento de Aioros de Sagitário na base do santuário, Seiya derrota os espectros que atacam sob as ordens de Dian de Orthros, estrela terrestre de Cão, ressuscitado pela deusa Keri, irmã de Hypnos e Thanatos, que segue tramando para conquistar a Terra, que agora está sob a regência dos deuses do Olimpo após Athena e seus cavaleiros terem suas memórias apagadas por Apolo. Essa foi a punição por Athena colocar em risco o destino da Terra e de todo o universo para salvar a vida de Seiya, um único ser humano. O jovem na frente de Saori Shun não compreende as palavras que acaba de ouvir sobre cavaleiro. Não se lembra de ser o cavaleiro de Athena, Seiya de Pégaso. Saori continua apreensiva, pois ele não deve fazê-lo. Não deve despertar. Se isso acontecer, acabará voltando novamente ao campo de batalha. Isso jamais deve voltar a ocorrer. Saori não permitirá que Seiya retorne. Ele começa a sentir algo arder em si mesmo. É como se algumas chamas surgissem dentro de seu corpo. Shun está vendo. Se pergunta que luz é essa que emana do corpo de Seiya. Nesse instante, a voz que vem do testamento de Aioros e Sagitário confirma que é Pégaso, o brilho de suas 3 estrelas. Essa é a prova de que é o Cavaleiro de Pégaso. A constelação do mitológico cavalo alado ressurge atrás de Seiya. Seiya está confuso
confuso. Cosmo, cavaleiro de Pégaso, não entende o que está acontecendo. Saori o tranquiliza. Está tudo bem não entender nada. Será melhor que agora eles voltem às suas casas e continuem vivendo tranquilamente como fizeram até agora. Não devem pensar em nada disso. Já foi o suficiente para ambos. De qualquer forma, sente que é perigoso estar naquele lugar. De repente, Ortrus começa a mirar sua flecha na direção dela, escondido nas ruínas mais altas, enquanto Saori continua conversando com Sei e Shun. Ela se despede deles. Seiya percebe a ameaça e a empurra imediatamente, pedindo que tome cuidado. A flecha disparada pelo espectro crava no solo. Seiya salva Saori. Percebe que ainda há inimigos lá. Ortrus acabará agora mesmo com o pirralho que segue atrapalhando seus planos. Ele dispara novamente. Sangue é derramado. A flecha atingiu de raspão a perna direita de Seiya. Saori se preocupa com ele. Se aproximando mais deles, Ortrus irá tomar a vida da garotinha. Seiya continua protegendo com seu corpo, se colocando na frente de Saori. O inimigo ordena que ele se afaste ou acabará com ele primeiro. Seiya não fará. Permanece sendo o escudo de Saori. Ortrus vê que deseja muito perder a vida, mas Seiya não quer morrer. Deve protegê-la. Tem a sensação de que deve proteger essa pessoa, custe o que custar. Saori fica perplexa. Se é esse o caso, Jin de Ortrus irá ceifar sua vida agora. A flecha é lançada na direção de Seiya. Entretanto, é contida ao se aproximar do peito do rapaz. Shun não pode acreditar no que vê. O espectro não entende o que é isso. A flecha parou e cai no solo. Seiya não sabe como ela foi detida. Ortrus, desesperado, não compreende o significado disso e ameaça atacar novamente. Mas Saori se aproxima dele e ordena que pare. Não deve atacar novamente. Ortrus não pode crer que tenha sido contido pelo poder daquela garotinha. Ela sabe que o objetivo do inimigo é ela. Sendo assim, pede que ele dispare a flecha contra ela. Sei e Shun não entendem. Ortrus, puxando mais o fio do arco, sente a grandiosidade e imponência que Saori emana. De fato, essa menina é a deusa Athena. A aura da filha de Zeus ressurge atrás de Saori. Não lhe resta a menor dúvida. Embora ainda esteja semi-desperta, um dia acordará por completo. Antes que isso aconteça, enquanto ainda é humana, Ortrus deve eliminá-la ali mesmo. Prestes a receber a flecha, Saori permanece com sua imponência e nobreza inabaláveis. Diante dessa presença poderosíssima, Ortrus não é capaz de disparar a flecha e começa a desmaiar, caindo na frente de Saori. Na montanha dos deuses, o Olimpo, dentro do templo da lua localizado na base do mundo celestial, Artemis se surpreende com o que Calisto lhe disse sobre o exército de Hades. Sua serva mais fiel reporta que foi ressuscitado. Não completamente, mas podem observar indícios. Para Calisto, parece ser algo relacionado com as ações da maligna deusa Ker. A divindade da lua se impressiona ao ouvir esse nome. Pergunta se por acaso Ker planeja invadir a Terra. Mas Calisto ainda não sabe. Apenas pode confirmar que o objetivo de Ker é a senhora Athena. Artemis deseja saber o estado de sua irmã mais nova. Calisto revela que Athena continua rebaixada como uma humana. Parece que ultimamente encontra-se tendo semi-despertares repetidas vezes. Se continuar assim, um dia despertará por completo como deusa. Artemis se preocupa com sua pequena irmã. Ordena que Calisto proteja Athena nas sombras. Que ela, o exército de Artemis, proteja a senhora Athena. Calisto fica surpresa. Artemis explica que elas não podem deixar que Ker estimule sua irmã mais nova e faça Athena despertar por completo. Se isso ocorrer, o plano cuidadosamente elaborado por seu irmão mais velho Apolo terá sido em vão. As sementes da guerra não devem ser espalhadas novamente sobre a Terra. Se o Imperador do Céu descobrir, a Terra será destruída em um instante. Nos arredores do santuário, próximo do relógio de fogo, Sei e Shun estão desacordados. Ao se levantarem, não se lembram em que momento perderam a consciência. Percebem que o arqueiro desapareceu e também a senhorita que estava naquele local. Parece que o inimigo foi derrotado pelo poder daquela senhorita que deteve a flecha. Sei e Shun estão impressionados com o tamanho poder que ela possui. Se perguntam quem é aquela jovem. Eles perceberam a presença de Athena como cavaleiros. Vilarejo de Rodório. Sei e Shun caminham pelas ruas da vila nos arredores das ruínas do santuário.
Shun pergunta se a perna do amigo que recebeu uma flechada do inimigo está bem. Sei o tranquiliza dizendo que sim. Contudo, pede que não conte nada à sua irmã sobre o que aconteceu há pouco naquele dia. Ontem, quando comentou com ela sobre aquela senhorita, Seika ficou de mau humor. Não quer que ela continue se preocupando. Shun compreende. Assim que Seiya chega na porta de casa, Seika pergunta o que houve. Fica desesperada ao ver que seu irmão mais novo machucou a perna, mas ele pede para não se preocupar. Apenas sofreu um arranhão no trabalho. A garota pede que ele trate bem a ferida e entre agora. Seika agradece Shun por trazê-lo de volta. O gentil rapaz sorri e diz que chegou a sua vez de ir também. Porém, antes de partir, Seika deseja lhe perguntar algo. Quer saber se é verdade que Seiya se machucou no trabalho. Shun fica incomodado. Ela se pergunta se por acaso ele não se feriu fazendo outra coisa. Shun demonstra preocupação e foge da pergunta indo embora. Diz que sente muito, mas não sabe de nada. Infelizmente, agora precisa voltar ao trabalho para vender suas flores. Seika percebe a estranha reação dele. No Templo da Lua, no mundo celestial, Calisto recebe a capitã da guarda Las Comum. A guerreira se impressiona com as novas ordens. Calisto confirma que é exatamente isso. A ordem da Senhora Artemis é de proteger a Senhora Atena. A deusa da lua está muito preocupada com sua irmã mais nova. Porém, Calisto não deseja lhe causar tristeza. Las Comum percebe que sua mestra tem algo mais a lhe dizer. Se a existência de Atena causar dor em Artemis neste caso, espera que Las Comum entenda seus sentimentos. A capitã não pode acreditar no que Calisto está sugerindo. Não pode crer que deverá eliminar a Senhora Atena. Nas ruínas do santuário, na base onde está a projeção do testamento de Aioros e Sagitário, dois jovens estão prestes a se cruzar. São Ikki e Shun, os dois irmãos com suas memórias perdidas no confronto com Apolo, finalmente se cruzam. Shun tem uma sensação estranha. Ikki chama o florista. Shun pergunta o que ele deseja. Ikki quer saber se por acaso colheu aquelas flores dos Campos Elíseos que estão próximos de lá. Shun confirma que sim. Parece que as flores que desabrocham nos Elíseos possuem vida eterna e florescem sempre em abundância. É possível que os Campos Elíseos da Terra tenham herdado em certa medida as características daquele paraíso. Então são flores que possuem a vida eterna. Shun pergunta se Ikki gosta de flores, mas o rapaz confessa que não as aprecia muito. Mas certa vez viu uma flor desabrochar em um lugar que parecia o inferno. É algo distante, uma vaga lembrança que já não tem tanta certeza se foi algo real. Ikki percebe que acabou de dizer uma bobagem para um completo estranho e segue seu caminho. Shun continua observando o jovem que se afasta, mas sua sensação estranha permanece. Nos Campos Elíseos, Atena está com Ortrus naquele vasto campo florido. Ela pergunta se é realmente naquele lugar que ele aguarda sua senhora. O espectro confirma que sim. De repente, ele começa a passar mal. Saori pergunta o que ele tanto teme. Ortrus recebeu a ordem de eliminá-la, mas a trouxe até lá completamente sã e salva. Ele não cumpriu sua missão. Atena se espanta. O corpo do espectro começa a ser destruído. Sua Sapuris é feita em pedaços em um piscar de olhos. Jin é derrotado. Nesse momento, a grande responsável se revela diante de Atena. Vê que para o espectro da estrela terrestre de Cão se saiu completamente inútil. Mas tudo bem, supõe que o simples fato de ter trazido Atena até lá foi uma grande conquista. Atena pergunta quem é ela. A inimiga se apresenta como a irmã mais nova dos deuses do mundo dos mortos, ao lado de Hypnos, o sono, e Thanatos, a morte. Ela é Ker, a deusa que controla o destino. Saori jamais ouviu falar de Ker, não a conhece. A inimiga se aproxima e sabe muito bem disso. No entanto, Ker revela que tem manipulado todos eles desde antes de seu nascimento no santuário. Ker utilizou Saga e Canon para tentar tomar a vida de Atena quando ela era apenas um bebê. Agora ela mesma irá eliminá-la naquele lugar. Girando seu bastão, pede que Atena se prepare. Acabará com a deusa antes que desperte por completo. A deusa maligna Ker em pessoa tenta acabar com Atena. Ela aponta seu bastão para Saori, que permanece firme diante da irmã dos deuses gêmeos. Nesse instante, Ker desiste do ataque. Precisa se esforçar muito para acreditar que ela seja a deusa Atena que derrotou Poseidon e o imperador Hades. Ker não precisa se preocupar tanto, pois agora ela é apenas uma garotinha. Será tão fácil como tirar doce de criança. Em
Entretanto, essa nobreza, essa imponência que não permite que ninguém a subestime. Como era de se esperar, não perdeu sua grandiosidade como deusa. Se chegar a despertar por inteiro como Atena, será completamente impossível lidar com ela. Quer ergue sua mão para eliminar Saori, contudo, Quer é atingida por uma flecha que é destruída, mas impede o ataque da deusa. Ela não sabe quem teve a ousadia de interferir. No vilarejo de Rodório, Shun avisa seu avô que já chegou. O senhor agradece o bom trabalho com a venda das flores naquele dia também. Shun diz que não foi nada e pergunta como está sua saúde. O avô se sente muito bem e sorri. O jovem se alegra ao ouvir essas palavras. O senhor está tomando chá e acredita que melhorou graças às ervas medicinais que Shun colheu nos Campos Elíseos. Elas são muito eficazes. Shun compreende que as flores e plantas que crescem lá possuem maravilhosas propriedades de cura. Não são apenas bonitas. O senhor revela que também servem como corantes para curar feridas e são eficazes contra as doenças. Shun não entende por que as pessoas do vilarejo não as colhem pessoalmente. Há tantas desabrochando que não precisariam comprar dele. Mas o avô explica que eles não podem colhê-las. Shun se espanta. Há mais de 200 anos se conta que esse jardim de flores dos Campos Elíseos se encontrava nos arredores de uma cidade chamada Florença, a qual se podia chegar cruzando várias montanhas daquele vilarejo de Rodório. Havia um jovem estudante de pintura que sempre ia até lá buscar pigmentos, mas um dia simplesmente desapareceu. Como que em resposta a isso, as flores dos Elíseos murcharam e dizem que todo o lugar se transformou em um deserto desolado. No entanto, houve uma jovem que arrancou a única flor que restou naquele terreno deserto. Diz a lenda que a flor foi trazida pelo vento das mãos daquela garota até o vilarejo de Rodório e ao longo de 200 anos floresceu até se transformar nos vastos Campos Elíseos. Desde então, como acreditavam que essas flores e plantas tinham diversas propriedades, os aldeões brigavam para coletá-las, mas todos que as colhiam ficaram doentes e perderam a vida. Os aldeões temeram que fosse uma maldição divina e hoje em dia ninguém se atreve a coletá-las. Essa é a lenda dos Campos Elíseos que é transmitida no vilarejo de Rodório. Contudo, há algumas semanas, o idoso ficou muito surpreso ao ver Shun parado e totalmente impressionado com as flores dos Campos Elíseos. Ele se perguntou o que o rapaz estava fazendo lá e o alertou sobre o perigo, pedindo que saísse de lá imediatamente, pois poderia perder a vida naquele lugar. Quando Shun recobrou o sentido sem se dar conta, já estava ali parado. Ele havia perdido todas as suas memórias de quem é, exceto seu nome. Shun é muito grato por permitir ficar ali todo esse tempo apesar de tudo. O avô diz que não é nada. Ele é quem está agradecido por cuidar da venda de flores no seu lugar devido à sua doença. E acima de tudo, os habitantes estão muito felizes, pois eles podem comprar a um preço baixo as flores dos Campos Elíseos que Shun colhe. Mas para o senhor ainda lhe parece muito estranho o rapaz não ter sofrido nenhum mal ao colher as plantas. Definitivamente Shun não é um garoto comum. Ele não deveria estar em um lugar como este vendendo flores. Acredita que Shun nasceu com uma missão muito maior. As palavras do ancião ficaram na mente de Shun. Alguém que nasceu com uma grande missão. Shun se pergunta quem é na verdade. De repente ele se assusta. Sente algo que vem daqueles Campos Elíseos. Se pergunta se isso é o tal cosmo que Sei estava comentando há pouco. Não, isto é algo muito maior. Algo gigantesco. Por acaso isso é o cosmo de um deus? Las Comum, a capitã do esquadrão de ataque da satélite, se apresenta a Ker. A deusa maligna percebe que essas guerreiras são do exército de Artemis, mas não entende por que estão interferindo. As satélites apontam suas flechas. Las Comum ordena que atirem. Entretanto, Ker facilmente desvia do ataque das tropas da lua. É inútil, mesmo que disparem milhares de flechas. Ker a chama de insolentes e se pergunta se a atacam mesmo sabendo que é a deusa do exército de Hades. Nesse momento, a capitã avança, dizendo que não importa quem ela seja. Víbora Carmesim!
Freeze! O golpe de Las Comum atinge Kerk e permanece de olhos fechados. O ataque da satélite é completamente detido por ela. Sangue é derramado. A tropa de satélites foi derrubada em um piscar de olhos. Las Comum não pode acreditar que suas guerreiras foram derrotadas tão rapidamente. De repente, Kerr surge nas costas da capitã, ameaçando com seu bastão. A serva de Hades a lembra que é uma deusa e pergunta se por acaso sabe o que ocorre quando se opõe a uma divindade. Kerr reduzirá o corpo de Las Comum em pedaços, mas Saori ordena que pare. Não deve tomar vidas desnecessariamente, mesmo sendo uma deusa. Kerr se impressiona. A presença de Saori está diferente. Não tem nada a ver com a garotinha de instantes atrás. Esta é realmente Athena? Ela é uma dos 12 deuses do Olimpo, ao lado de Baco, o deus do vinho, Vênus, a deusa da beleza, Apolo, o deus do sol, Artemis, a deusa da lua, Hades, o deus do mundo dos mortos, Poseidon, o deus dos oceanos, Ares, o deus da guerra, Vulcano, o deus do fogo e da forja, Hermes, o deus dos mensageiros e da estratégia, Juno, a deusa suprema, e Zeus, o deus supremo, é a deusa da terra, Athena! Na próxima temporada, começará um desenvolvimento que o mundo todo não poderá imaginar. A saga voltará a ser publicada no inverno no Japão. Mais detalhes serão revelados em breve. Comenta #Zeus, muito obrigado!